Olá, Sigmund Freud. Só de ouvir esse nome, a gente já pensa em divã, sonhos, subconsciente, não é mesmo? Mas hoje a gente vai olhar para o trabalho dele de um jeito um pouco diferente, através das lentes de uma crítica cristã. Nossa análise aqui se baseia nesta obra de R.J. Rushdoony, que mergulha fundo no conflito entre a psicanálise de Freud e a fé bíblica. Então, vamos direto ao ponto. Pode parecer que Freud é uma figura histórica, lá do passado, mas como a revista Newsweek bem apontou, a influência dele está mais viva do que nunca. A tal cultura da terapia que ele começou, sabe, ela mudou completamente o jeito como a gente pensa sobre nós mesmos. É só pensar no nosso vocabulário do dia a dia. Termos como repressão, negação, ato falho, tudo isso veio direto de Freud. As ideias dele não estão só nos livros de psicologia. Elas estão na forma como a gente conversa, nos filmes que a gente assiste, em como interpretamos o comportamento dos outros. E isso nos leva à grande questão desta análise. Para além de toda essa influência cultural, qual era a posição de Freud sobre as questões mais profundas da vida, como fé, moralidade e religião? Segundo a nossa fonte, o confronto entre Freud e o cristianismo se resume a uma única e poderosa questão: a origem e a natureza da culpa humana. É aqui que os dois sistemas de pensamento entram em rota de colisão. Freud tinha uma missão muito clara: tirar a culpa das mãos dos padres e teólogos e trazê-la para o laboratório. Ele queria transformar a culpa num objeto de estudo científico, um problema biológico que podia ser explicado e não um pecado que precisava ser perdoado. E essa tabela aqui, ela ilustra perfeitamente o abismo entre as duas visões. Para o cristianismo, a culpa tem origem moral, é o pecado contra Deus, e a solução é a expiação, o perdão. Já para Freud, a origem é científica, são impulsos primitivos reprimidos, e a solução não é o perdão, é uma explicação científica. São dois caminhos completamente diferentes para o mesmo problema humano. Para construir essa nova ciência da culpa, Freud precisava de uma nova história de origem. A fonte argumenta que ele, de propósito, substituiu a narrativa bíblica da queda de Adão e Eva por sua própria saga, uma que ele mesmo chamou de mito antropológico. E essa nova história de origem é conhecida como o mito da horda primitiva. É uma narrativa, bem sombria e violenta, que para Freud explica o nascimento da culpa, da moralidade e da própria civilização. Vamos detalhar isso. A história de Freud começa com um pai tirânico que controla todas as mulheres. Os filhos, cheios de ódio e desejo, se unem para matá-lo e até mesmo devorá-lo. Mas depois do ato, eles são tomados por um remorso avassalador. Esse remorso se torna a primeira culpa. Para evitar que isso aconteça de novo, eles criam os dois primeiros tabus da humanidade. Para Freud, toda a nossa moralidade nasce desse ato primordial de assassinato do pai. Freud gostava muito de citar Goethe. No princípio, era a ação. Isso é uma oposição direta e intencional ao Evangelho de João, que diz: no princípio era o Verbo. Para Freud, a humanidade não foi moldada pela palavra de Deus, mas por um ato de extrema violência. Mas como essa culpa primordial chega até nós milênios depois? Freud se baseou numa teoria evolutiva que hoje já foi desacreditada, o lamarckismo, para argumentar que essa memória da culpa é herdada biologicamente, passando de geração em geração como parte do nosso DNA psíquico. Com essa nova base estabelecida, fica bem claro que o sistema de Freud não era só uma alternativa à religião, mas, segundo a fonte, uma verdadeira guerra declarada contra ela. E não precisamos procurar muito para confirmar isso. O próprio Freud afirmou sem rodeiros: considero-me um dos inimigos mais perigosos da religião. Ele não via o trabalho dele como algo neutro. Ele via como uma força libertadora contra o que considerava as ilusões da fé. O foco da hostilidade dele, de acordo com esta análise, era especificamente a figura de Moisés. Por quê? Porque Moisés representa a lei divina, a ideia de um padrão moral externo dado por Deus, que é a fonte da culpa no sistema religioso. Para Freud construir o sistema dele, ele precisava derrubar Moisés. Em seu último grande trabalho, Moisés e o Monoteísmo, os objetivos dele ficaram explícitos. Ele tentou reescrever a história para fazer de Moisés um egípcio, não um judeu, e ao fazer isso, assassinar simbolicamente a figura do legislador divino para, finalmente, abolir a lei moral que ele representava. Então, o que a gente tem são dois sistemas completos e que se excluem mutuamente para lidar com a condição humana. Dois caminhos que, segundo esta crítica, nunca poderão se encontrar.
A questão crucial é, se Freud remove a possibilidade de perdão divino, de expiação, o que ele oferece no lugar? Qual é a boa nova da psicanálise? A resposta de Freud, como a fonte descreve, não é uma cura. É a aceitação estoica. A psicanálise não promete remover a culpa, promete explicá-la. A salvação freudiana é entender por que alguém se sente culpado, aceitando isso como uma herança biológica da qual não se pode fugir. E este é o ponto-chave da crítica. Ao remover o conceito de pecado, Freud não eliminou o sentimento de culpa. Pelo contrário, ele o tornou uma prisão biológica permanente e inescapável. Se a culpa está nos nossos genes, não há expiação possível. No final das contas, a comparação é definitiva. O cristianismo oferece expiação, resultando em absolvição e salvação. Já a psicanálise freudiana oferece uma explicação, resultando em compreensão e resignação. Segundo esta crítica, não são apenas caminhos diferentes, são destinos opostos, onde um sistema anula a premissa central do outro. Desta forma, para a perspectiva cristã analisada, aceitar a explicação de Freud para a culpa seria, em essência, negar a necessidade da salvação em Cristo. Isso nos deixa com uma pergunta final. A ciência de Freud, ao tentar explicar a culpa, conseguiu de fato libertar a humanidade dela? Ou será que, ao torná-la uma parte inescapável da nossa biologia, acabou por perpetuá-la para sempre?